Bom, deu uma falhinha aí, eu dei um clique errado aí no vídeo que eu estava falando. Então eu estava falando aqui, ó, do livro do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Eu vou procurar subir as duas partes do vídeo junto, né? Para vocês poderem acompanhar. Que eu tô falando, né? Para quem vai pegar esse vídeo depois, eu tô falando do acidente que ocorreu aqui da senhora de 78 anos que foi atropelada por um ônibus da Rápido Luxo Campinas, aqui na região de Cajamar, no bairro de Jordanésia. Tá? Então, o que, que eu estava dizendo? Esse livrinho aqui que a gente pega do Código de Trânsito Brasileiro não é só para quem faz curso. Você pode pedir em qualquer autoescola, né? Quando você vai fazer lá o curso teórico, por exemplo, qualquer autoescola tem. Só que o que acontece com os motoristas? Eu vou dar um exemplo, o motorista amador da categoria B. Muitos motoristas, muitos jovens aí que completam 18 anos e estão tirando carta, o CTB obriga que você tenha, além do curso prático que as autoescolas dão, obriga que você tenha pelo menos ali uma quantidade de horas de curso teórico, que você vai aprender exatamente aquilo que nós profissionais aprendemos. Só que muitas pessoas, para pular essa parte e tirar a CNH mais rápido, elas fazem o quê? Elas preferem pagar, né, para obter esse curso, nem vão lá assistir. Os Detrans também são responsáveis por isso, que deveriam fiscalizar e não fiscalizam, só querem arrecadar. E aí o que, que ocorre? O que a gente vê nas ruas: motoristas mal educados, motoristas despreparados, tá? Motoristas que não sabem nada das regras de direção defensiva, aí quando está descendo do lado de uma carreta de 9 eixos, de 28, 30 metros, quando está descendo ali na Anchieta, que são duas pistas de cada lado com curvas sinuosas, não sabe por que não sabe por que uma carreta desse tamanho o cara dá seta para a esquerda e abre na esquerda fazendo comendo a faixa da esquerda para a faixa da direita. Ele não sabe por que, que o motorista faz isso. Não sabe, por exemplo, na estrada, por que, que uma cegonheira que transporta uma carga de quase cargas que são os carros, né, que transportam uma carga de quase 6 metros de altura, com excesso de altura, não sabe por que o motorista está fazendo meia faixa ou dirigindo uma parte na contramão. Ele não presta atenção que na lateral da estrada tem as árvores. Mas vamos voltar aí para o caso da senhora. Eu não estou aqui para julgar o colega de trabalho, tampouco a senhora. Eu espero que Deus cuide de ambos, porque eu fico imaginando, graças a Deus, eu nunca sofri nenhum acidente grave com vítima, nada disso, tá? Mas eu fico imaginando o que esse rapaz deve estar sentindo agora, né? A gente não sabe o que aconteceu direito, não dá para julgar. E eu nem queria estar no lugar de quem vai julgar esse acidente. Porque ali, na posição que a senhora está na via, é possível ver que ela está na quina do ônibus, ou seja, exatamente atrás da coluna dianteira do lado esquerdo, né, da coluna estrutural ali da carroceria, e ela está embaixo da linha de visão do motorista. Tanto é que ela não é, pelo vídeo é possível ver que ela não é uma senhora de grande estatura. Então ela está abaixo da linha de visão dele, tá? Talvez seja por isso que ele não tenha visto. Aquilo ali chama-se ponto cego. Vou dar um exemplo das agências reguladoras de avião que eu falei agora há pouco, no outro vídeo. O CENIPA, que investiga os acidentes aéreos, por exemplo, qual que é a função dele? Ele investiga o acidente,
não é para achar um culpado, é para achar a causa do acidente. Ele acha a causa. Quando ele chega na causa desse acidente, no que causou esse acidente, independente se foi erro humano, se foi erro mecânico, se foi erro técnico, enfim, não importa. Para um acidente aéreo acontecer, é como se fosse uma corrente. Imagina você que uma corrente, para você formar uma corrente ali, ela tem vários elos emendados um no outro. As argolas ali emendadas uma na outra. Para você causar um acidente de avião, esses elos precisam ser quebrados, eles precisam ser rompidos. É uma sequência de acontecimentos que levam um desastre aéreo. Erro humano, erro mecânico, erro técnico, erro de informação. São várias coisas que caminham juntas, vão se quebrando o elo dessas correntes e aí chega-se na causa do acidente. E qual que é a função do CENIPA quando ele investiga, quando ele chega no relatório final dele? O que causou o acidente foi isso. Melhorias. Melhorias no sistema aeroviário brasileiro, no caso do CENIPA, mas isso acontece pelo mundo inteiro, para deixar o transporte aéreo cada vez mais seguro. Vou dar um exemplo. Quem não se lembra em 2006 do 2006 ou 2016, acho que foi 2006, né? Do acidente mais grave do Brasil, da história da aviação aérea brasileira, que foi o acidente do avião da TAM, que não conseguiu parar na pista, que não conseguiu reduzir a velocidade na pista e acabou se chocando com um prédio da própria empresa TAM, que tinha ali na lateral da Avenida Washington Luiz, que hoje fizeram um memorial ali, bateu e explodiu. Qual que foi as conclusões que eles chegaram, a conclusão final que chegou daquele acidente? Né, que houve sim um erro humano, né, da parte de manutenção e da parte do piloto também, que não se atentou com as alavancas de aceleração, que uma estava avançada e a outra estava recuada, ou seja, uma estava acelerada e a outra não. Quando ele tentou arremeter, naquele desespero provavelmente, quando ele tentou arremeter, que já não dava mais, que ele tentou aumentar a velocidade, que ele acelerou o avião, uma alavanca de redução de velocidade, que era dos flaps atrás, ela estava recuada, né? Ou seja, o avião não teve potência o suficiente para subir novamente e tentar fazer uma nova aterrissagem. Aí foi aonde que o avião, quando ele tentou subir, o avião pendeu para a esquerda e acabou batendo no prédio da TAM. Não conseguiu pegar velocidade suficiente e nem altura o suficiente para poder fazer uma nova decolagem. E o que aconteceu no aeroporto de Congonhas? O aeroporto de Congonhas, quando ele foi privatizado, que a nova empresa lá que está administrando, o que eles fizeram? Havia o risco, sim, a pista de Congonhas ela é muito curta, então havia sim o risco dos aviões poderem vazar a pista. Então você vê aquelas estruturas no final da pista, é a espécie de uma caixa de britas, que se o avião estiver vindo para decolar e de repente acontecer alguma coisa e ele precisar remeter de repente, ou o piloto vê que aconteceu algo que não vai conseguir subir e ele vai precisar tentar fazer uma manobra ali de emergência, aquilo ali serve para segurar o avião e o avião não varar a pista, para não cair lá embaixo, lá na Avenida dos Bandeirantes. Então é assim que o CENIPA trabalha, ele trabalha com a prevenção, para prevenir os acidentes antes que eles ocorram. A função de um motorista profissional. A função de um motorista profissional, quando a gente faz um curso, quando a gente coloca na nossa habilitação, quando
as autoridades de trânsito colocam na nossa habilitação, que a gente fez todos os cursos, curso de transporte coletivo, curso operacional de produtos perigosos, curso de carga indivisíveis, curso de ambulância, etc. E exames médicos, de visão, de toxicológico, etc. E colocam na nossa habilitação. Exerce atividade remunerada. Exerce atividade remunerada. E você tem um curso profissionalizante de qualificação, você se coloca automaticamente, você se coloca responsável pelos amadores, pelos que estão abaixo de você. Quem são os amadores? Passageiros, pedestres, carros, motos, bicicletas, animais, crianças e assim por diante. Por isso que as frases que tem, elas não são à toa, como a regra principal da direção defensiva, que é o quê? O maior protege o menor. O maior protege o menor. Uma sequência para vocês entenderem um exemplo, né? Que parece uma brincadeirinha lá que a gente aprende, mas é só para você colocar na sua cabeça de maneira simples de maneira rápida e simplificada do que significa isso. O animal anda na rua, abandonado, quem protege o animal é o pedestre. Quem protege o pedestre é a bicicleta. Quem protege a bicicleta é a motocicleta. Quem protege a motocicleta é o carro de passeio. Quem protege o carro de passeio é o caminhão, né? É os caminhões. São os caminhões. Quem protege os caminhões e todos esses que vêm antes são os ônibus. Depois dos ônibus são as carretas, que são os veículos maiores que nós temos no Brasil. Carreta protege a todos. Então é assim. E um motorista profissional, motorista que exerce atividade remunerada na sua carteira de habilitação, que fez o curso de transporte coletivo, que tem treinamento de operação pela garagem, sabe? Treinamento operacional pela garagem, que fica quando ele entra na garagem para trabalhar, igual em várias garagens que eu já passei, todas elas, quando a gente está entrando, fazendo integração, a gente fica 3, 4 horas tendo aula de direção defensiva. E aulas práticas também. Não é só sentado na sala de aula. A gente sai para a rua, a gente tem o aperfeiçoamento operacional, que é justamente para tentar livrar a gente dessas armadilhas de ponto cego, de pedestres que muitas vezes estão escondidos. Inclusive vai um alerta. Quando você estiver, por exemplo, num lugar onde tem muita carreta parado, muito caminhão parado, muito ônibus parado, rodoviárias, né? Rodoviárias, terminais de ônibus, postos de gasolina. Gente, muito cuidado, ponto final, principalmente em São Paulo, que a gente tem os pontos finais são em ruas residenciais. Gente, muito cuidado ao encostar na lateral dos ônibus, ao ficar encostado ali na parte da frente, na parte de trás, querendo pegar uma sombra porque o sol tá forte, entendeu? Encostado na frente de caminhões, porque o motorista ele pode subir, ele pode não ver você. Esses ônibus grandes que nós temos em São Paulo, os articulados, motoqueiros, pelo amor de Deus, quando o cara abrir para fazer a curva, não entra na direita no meio do ônibus. Aí depois a gente vê acidentes como esse acontecendo, aí os caras ficam fazendo essas perguntas idiotas. Pô, será que o motorista não viu? O motorista não tá lá em cima? Repito, eu não estou defendendo o motorista. Não estou aqui para julgá-lo, eu não estava com ele, não sei o que ele estava fazendo. Tá? Mas ali é claro que a senhora estava correta, ela atravessou na faixa,
tá? Ela atravessou na faixa de pedestre. É notório que ela estava no ponto cego do motorista, só que o que a lei diz? Infelizmente, se ela tomar a Deus que ela não venha a falecer, tomar a Deus que ela fique bem, né, na medida do possível, porque ela já amputou as duas pernas, mas o que acontece? Ah, se ela não vier a falecer, o motorista ele foi preso em flagrante. Ele prestou socorro, parou ali, deu atendimento, prestou socorro para os primeiros socorros ali para a senhora, chamou, ligou para o resgate, enfim. Mas ele foi preso, autuado em flagrante, passou por audiência de custódia, provavelmente deve ser réu primário, então, né? O que acontece? A senhora não vindo a falecer, ele responderá, mesmo assim, ele responderá por lesão corporal culposa, quando não há intenção de ferir essa pessoa. Porém, se essa senhora vier a falecer, essa tipificação é mudada. Aí ele passa a responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Está disposto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Só pegar o livro aí, verificar ou puxar pelo Google. Artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro e também no Código Criminal Brasileiro. Na Constituição Brasileira também prevê. E o que acontece? Provavelmente aí esse cidadão, esse trabalhador, né? Porque a gente, quando é motorista de ônibus, caminhão, a gente não sai apesar de que tem alguns irresponsáveis, né? Como foi o caso daquele acidente de Teófilo Antônio, lá em Minas Gerais, que aconteceu no final do ano do ônibus da Intran que bateu numa carreta. Aquele motorista da carreta, para quem não sabe, ele já estava dirigindo há mais de 16 horas sem descanso. Tá? Ele estava dirigindo há quase 20 horas sem descanso. Ele estava dirigindo com uma carga que fugia o peso excessivo, que fugia das limitações do caminhão. Estava mal amarrada, ambas elas. Estava dirigindo em alta velocidade. Já passei por aquele trecho quando eu fazia transporte rodoviário. Aquele trecho é um trecho de descida e de curva. Algumas partes dali pede 60 e 80, pede 80 e 60 km por hora, mas aquele trecho não pode passar acima de 80 km por hora. Ele vinha 95 km por hora com o caminhão daquele. E o pior, né, gente? O pior, ele estava dirigindo sob o efeito de álcool, êxtase, né, e cocaína. Então, aí pedir para acontecer. O cara tá preso, vai responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar, porque ele assumiu o risco, tá? E é assim, cara. E é assim, a gente continua aqui sem ver uma agência nacional para regulamentar, para fiscalizar e prevenir acidentes de transportes terrestres, né? E porque se a gente tivesse uma agência igual o CENIPA, por exemplo, para diminuir aí até os efeitos dos pontos cegos desses veículos, que são muitos, poderia, por exemplo, se fazer com sensores laterais, né? Sensores laterais com câmeras, né? Câmeras colocadas ali na lateral dos veículos, que a câmera, quando pega um obstáculo ou alguém ali na lateral ou no ponto cego, ela manda um sinal sonoro lá no painel, o motorista tomar a reação dele. Mas como não tem isso, por isso que eu faço aquela linha, passo por ali sempre. Você tem que entrar devagar, você vai entrar à esquerda, você tem que olhar, olhe, pare, olhe, entre devagar, entendeu?
No caso ali ele estava devagar, mas, por exemplo, você tem que olhar, você tem que estar atento, tá bom? E eu falei no outro vídeo que eu fiz lá, mas teve um. Eu apertei um negócio errado aqui. O que eu vou fazer essa semana? Eu vou lá na região onde aconteceu o acidente, eu vou fazer vídeos lá mostrando para vocês como que é. E principalmente cobrando aqui do prefeito de Cajamar, da região aqui, porque como eu digo, né? Quando é campanha política, os caras adoram enfeitar a cidade com bandeira, com nome e o número deles, gastando dinheiro público, etc. Agora, quando é para fazer para a população, aí não faz, deixa a população à mercê do que possa acontecer com ela, tá? Aí vocês vão poder ter uma ideia do que eu tô falando. Fiquem com Deus aí e que Deus os proteja a semana toda.